Norte e Nordeste. Dessa vez a gente vai falar de um tema ali, agentes de IA e servidores MCP, né, expondo a sua automação como um serviço de IA. Já o Michel aqui se apresenta para todos vocês, mas relembrando bem aí alguns, né, a gente já se viu aqui em alguns encontros. Meu nome é Arimatea, né, atuo ali no grupo Três Corações como coordenador de hiperautomação e inteligência artificial. Também sou IPF MVP, tenho um canal ali no YouTube, Automatizo com Arimatea Lima, e estou bem aí sempre envolvido aí com eventos da comunidade, trazendo alguns colegas meus aqui para dividir conhecimento com todo mundo e a gente poder crescer cada vez mais aí dentro do mundo da automação IA, que é um mundo bem grande, né? Então, a todos que eu já vejo aqui sempre presente, sejam bem-vindos, e aos novos também sejam muito bem-vindos. E agora, nosso convidado aqui, o Michel, se apresenta para vocês e logo em seguida dá início aqui ao conteúdo. Pode ficar à vontade, Michel. Beleza, eu sou o Michael, alguns aí já me conhecem, né? Atuo aí como arquiteto no Grupo Três Corações, também. Trabalho um tempinho já com o UiPath aí, quase 9 anos de UiPath, desde 2016. E hoje eu vou trazer aí um tema para vocês que eu tenho conversado com o Eri, que é um tema bem quente no mercado, né? Assim, tem muita gente falando, né? E é um tema muito novo também. E a UiPath já seguiu ali, né, a tendência, já lançou também a funcionalidade, né, então é um tema bem legal aí de MCPs, né, então a gente vai falar um pouquinho desse tema aí. E aí, vamos começar aqui então. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Antes de a gente entrar ali no conceito, né, do MCP Server, dos servidores MCP, né, vou relembrar um pouquinho alguns conceitos aqui para o pessoal, né, assim, até para a gente ter uma contextualizada, né, falar um pouquinho de agentes de IA, né. Trouxe aqui uma imagem que eu já apresentei para algumas pessoas aqui que estão até nesse evento aqui, né, em outros eventos, mas que é bem legal, assim, é uma imagem bem alto nível, mas ela é para explicar, assim, num contexto bem geral, assim, bem fácil de entender, né, o que seria um agente de IA, né, e aí a gente recapitula isso, recapitula um pouquinho ali, né, das tools para a gente linkar ali com o MCP, né. Então, basicamente, um agente de IA, ele trabalha em cima de um modelo, né? Então, ali o que a gente chama de um LLM, né? E aí a gente trabalha ali a gente está mais acostumado com o convencional ali, né, da IA generativa, né, que é ali o nosso ChatGPT, nosso Gemini, né, que é no formato de prompt e resposta, né? Então a gente manda um prompt, o modelo processa, devolve uma resposta, assim, uma explicação bem alto nível, né? E aí, quando a gente começa a falar dos agentes de IA, a gente coloca algumas funcionalidades aqui, né? Então, a gente coloca ações. Então, esses agentes, eles ganham poder de ações, né? Então, e aí, como que eles executam essas ações, né? Por meio do que a gente chama de tools. Então, um agente de IA, ele é composto ali de um modelo, é composto de tools, tem a questão do contexto também, que ali, quando eu abri ali dentro do IPF, a gente fala um pouquinho, né? Mas, assim, de forma bem alto nível, né? São esses os componentes principais, né? E aí as tools ali é como se fosse uma caixinha de ferramenta, como o próprio nome diz, né? Então eu quero que meu agente de IA execute uma função, como que ele vai executar essa função? Por meio de uma tool. Então ele vai lá na caixinha de ferramenta, pega essa ferramenta para conseguir executar a ação, né? E aí essa tool ela pode ser diversas coisas, pode ser uma integração, pode ser uma conexão com o banco, pode ser é, determinados tipos de ações, inclusive um próprio RPA, né? Um RPA mesmo, uma automação, ela pode ser uma tool dentro de um agente, né? Então, como o próprio nome diz, ferramentas para que eu atinja aqui uma ação, né? Então, só para a gente entender um pouquinho e recapitular essa questão das tools, né? Aí deixa eu pegar aqui dentro do UiPath para a gente relembrar aqui também, né? Como que é o conceito de tools aqui no UiPath, né? Então, dentro do IPF, a gente tem esse conceito, esse conceito de agentes, né? A gente tem esse formato de agentes, né? Ele é bem similar àquela explicação ali mais alto nível, né? Que eu mostrei para vocês, né? Então, ele tem ali a parte onde a gente trabalha com os prompts, né? Deixa eu só carregar aqui para mostrar para vocês.
Aí, dentro dos prompts, a gente tem ali no formato do IPF, vocês vão ver que quando carregar aqui, a gente trabalha ali com um prompt mais simples, que seria ali o que a gente chama do System Prompt, que é o prompt aliás, o System Prompt é o prompt que ele fala do que é o contexto daquele agente, o que aquele agente faz, né? Então, eu deixei bem genérico aqui, bem simples mesmo, só para a gente estressar o exemplo, né? Então, aqui ele é basicamente explicar o que é aquele, que aquele agente faz, né? Qual que é o contexto daquele agente, né? Então, aqui eu coloquei que é um agente que faz cálculos, assim, um exemplo mais genérico e simples possível, né? E aí o user prompt, que é o prompt do usuário ou do sistema que vai chamar esse agente, né? Que é basicamente a solicitação, né? E aí passei aqui alguns argumentos, né? Então ele vai fazer uma multiplicação nesse exemplo. Pode ser uma soma, uma divisão, mas porque é um agente de cálculos, né? Então a gente tem essa partezinha dos prompts, né? Tem as tools, que foi o que a gente viu lá no desenho, né? Então faz parte de um agente tools, né? E aí aqui quando a gente fala em tools, é o que eu falei aqui, a gente pode ter diversas formas de tools aqui, né? Então eu posso adicionar aqui um próprio RPA, né, um fluxo de RPA, ou posso adicionar aqui um API Workflow, né, que é alguma funcionalidade recente também aqui, né. Posso adicionar um outro agente dentro do agente, como uma tool, posso adicionar direto uma activity aqui, então eu posso mandar um e-mail, alguma coisa direto utilizando as activities, né. Posso adicionar um MCP Server como tool aqui, que é o que a gente vai entender melhor no detalhe o que é, né, o MCP Server, né. Mas enfim, eu posso adicionar diversas coisas aqui, né, diversas opções de tools, né, e aí, além das tools, eu tenho também a questão do contexto. Então, aqui, o contexto aqui, ele é para eu direcionar especificamente, né? Então, a gente não vai entrar muito no detalhe do agente aqui, porque não é o foco é o MCP, né? Mas só para entender. Então, no contexto, eu também consigo adicionar, por exemplo, uma fonte de dados, um documento, políticas, né? Que vão servir para que eu consiga detalhar melhor o meu escopo do meu negócio, ou daquela atividade, ou daquela ação específica ali que aquele agente faz, né? Então eu posso adicionar aqui fontes, né? Então, assim, e tem a parte de escalations aqui também, né? Mas aí a gente não vai entrar muito no detalhe do agente de IA, né? Mas só para relembrar o que é esse conceito aqui, né? De agente de IA e como que ele está dentro do IPEF. Aí aqui, como eu mencionei, né, eu até coloquei, vou até remover aqui e colocar de novo só para a gente ver o que é, né, mas dentro da tool eu posso colocar ali uma funcionalidade, né, então o que eu falei, pode ser um RPA. Aí eu criei como exemplo aqui, vou até mostrar aqui, eu criei como exemplo alguns processos aqui, né, e aí tem, por exemplo, um processo de adição, de subtração, que é bem simplesinho, ele é um processo de somar dois números, subtrair dois números, basicamente, só para a gente testar o exemplo, né. Então eu vou, no meu modelo aqui, no meu agente de AI, eu vou adicionar essa tool de fazer soma, por exemplo, né. Eu vou pegar aqui como se fosse um RPA Workflow, né, e vou adicionar essa tool de fazer a soma. E aí eu vou pedir para ele fazer essa soma, vou passar dois números ali para a gente testar, né. Só deixa ele carregar aqui, que eu acho que pode ser minha conexão que está um pouquinho lenta aqui. Enquanto está carregando, Michel, deixa eu trazer uma contribuição. Gente, aqui tem um ponto que o Uhum. Michel está trazendo que é bem interessante, certo? Ao final aqui do nosso bate-papo, a gente pode também esclarecer alguns pontos, como, por exemplo, IA generativa, agentes de IA, orquestração agêntica e automação agêntica de processos, né? São 4 termos ali que se casam, mas a grande vantagem que a gente está vendo aqui, pessoal, é a questão da interpretabilidade. Imagina só que você tem um agente de IA que você, por exemplo, deseja solicitar para ele um relatório referente ao faturamento de um determinado período. Então, você poderia ir de várias maneiras, fazer um questionamento de dizer o seguinte: olha, eu queria o faturamento dos últimos 6 meses. Ele sabe, e aí dentro dessa tool, ele sabe que ele tem que tirar um parâmetro dessa tua fala com ele, que vai lá no teu prompt, que vai fazer um range de busca do mês 1 ao mês 6. E aí você poderia falar da mesma forma: gera para mim um relatório dos últimos 6 meses. Você poderia falar: gera para mim um relatório do mês 1 ao mês 6. Você poderia falar: gera um relatório para mim do mês de janeiro ao mês de fevereiro. Poderia falar: gera para mim um relatório dos 2 últimos bimestres. Ou seja, você teria essa flexibilidade que o agente de IA traz,
de você conseguir pedir de várias formas, só que dentro dessas formas ele iria, por exemplo, alimentar o que o Michel está colocando ali em verde, ó, que são os argumentos, e esses argumentos poderiam ser passados ali para uma API ou até mesmo para um próprio RPA, que é o que o Michel está demonstrando aqui. Então, isso aumenta muito o poder, né? O poder de fogo que a gente tem nas automações quando a gente fala do uso de agentes de IA. Aí, Michel, pode seguir, cara. É só um adendo aí enquanto Não, isso mesmo, perfeito. Aí o que eu coloquei aqui, né? Então, coloquei ali uma tool, uma funcionalidade, né, de adição que ela é aquele job, né? Ela é aquele processo, né? Então eu posso rodar esse agente, a gente vai ver que ele vai cair, ele vai entender que ele pode usar essa tool para fazer, né, executar essa ação, né? Assim, tá um exemplo bem simples, né? Mas é só para a gente exercitar a funcionalidade, né? Então eu pedi ele para ele somar, vou colocar aqui, sei lá, vou colocar 3 e 2, né? Ele vai somar ali 3 com 2, né? E vai usar essa tool. Aí a gente consegue ver aqui quando ele começar a rodar aqui, consegue ver ele buscando, né? Então ele vai começar a executar o meu agente, vai chamar o modelo para entender, né, o prompt. Aí aqui ele já entendeu que ele precisa chamar essa tool, ele está chamando essa tool de adição, né, que é a tool É o que ele lance da tem, né? interpretabilidade, né? Isso. Aí ele vai chamar essa tool, né? Ele rodou. Vocês não viram aqui, mas porque apareceu na minha outra tela, mas ele rodou o job, né? Então eu posso mostrar aqui para vocês nos jobs, né? Então tem aqui, ó, 23 segundos atrás ele rodou o job, que ele está configurado na minha máquina, né? Aqui com os parâmetros 3 e 2, né? Saiu o argumento de saída, né? Desse job, a soma, né? E ele entendeu dentro do lado do meu agente, né? O resultado dessa tool e ele trouxe a resposta para mim, né? Então a resposta foi ali, né? A soma dos números 3 e 2 é 5. Mas ele não respondeu usando o agente, usando o modelo, o LLM. Ele respondeu usando a tool, porque ele entendeu que eu tenho essa tool que faz a adição, né? Então aqui que está que tá aqui a diferença, né? Então muitas coisas que a gente pedia ali, como aqui é um exemplo que ele poderia gerar pelo próprio LLM, ele poderia responder. Se eu não tivesse essa tool, ele também responderia, mas é só para a gente exercitar o modelo, né? Para ver que ele chamou pela tool, né? Então eu E tem um ponto consegui. aqui, né? Tem até uma pergunta aqui que o Arthur colocou. Se você, por exemplo, for lá no chat GPT, né, ou qualquer outro LLM, você fizer uma pergunta para ele quanto é que é 1 mais 2, ele vai responder 3 para você. Então, nesse cenário, ele pode fazer através de um uso de uma tool, né, que é uma ferramenta no qual ele recebe esses dois parâmetros e faz o cálculo para você, que é o caminho mais adequado, ou ele, se ele não tiver essa tool, Arthur, ele vai fazer via inferência, que não é o melhor do cenário, certo? Por quê? Porque um LLM, cara, ele não é uma solução inteligente, certo? Ele é uma solução que Sim, tem sim. uma alta capacidade de processamento, de entender qual é o próximo token, vamos colocar a próxima palavra que vem, né? Então, quando você pergunta 1 mais 3 é igual a 4, é uma probabilidade estatística de ser 4. Ele não está fazendo uma soma, e com a tool ele faz a soma. Essa é a diferença. Perfeito, perfeito. E aí a gente pode pensar também que nem sempre a minha tool ele poderia resolver. Eu poderia ter uma tool aqui de enviar e-mail, de acessar um banco de dados. Perfeito. Então aí aqui o modelo generativo, né, um GNAI, ele já não consegue fazer esse tipo de coisa. É que nesse nosso exemplo, como é um exemplo muito simples, ele conseguiria fazer, né? Mas em outros exemplos ele não conseguiria. Se fosse, por exemplo, uma tool aqui de enviar e-mail ou de extrair relatório de banco, né? Aí ele já não consegue acessar e fazer, né? Esse é a diferença, né? Aí aqui, dado o contexto, né, que a gente revisou aqui, entendeu, né, a estrutura do agente, assim, de forma bem alto Ok? nível, bem genérica, mas só para a gente entender, né, esse conceito, né. Entendeu o conceito de tools, aí agora que a gente consegue linkar com os nossos servidores MCP, né. Porque aí a gente pensa assim, tá, eu tenho várias tools, então quer dizer que eu posso armazenar essas tools em algum lugar para que elas fiquem acessíveis? Posso. Então é esse que é meio que a ideia, né. Eu posso pegar todas essas tools aqui que eu tenho, né? Então eu tenho aqui a adição, eu tenho ali o outro job de subtração, mas poderiam ser outras funcionalidades, como eu mencionei, né? E eu coloco isso, consigo publicar isso e expor isso para que eu possa usar, né? Então, para que eu possa compartilhar entre os agentes, né? Porque eu posso usar com outros agentes que estão fora, né? Aqui da plataforma, né? Então eu posso ter essas tools dentro de um servidor MCP e eu vou conseguir usar direto a tool pelo servidor. Então eu posso chamar outros agentes, né, outros agentes externamente, podem chamar essas tools aqui. Né?
que é aqui que é o conceito do MCP Server, né? Aí eu vou até compartilhar um material com vocês aqui, que é só para a gente entender de onde que vem esse nome, né? Então, o que, que é quando a gente fala, né, o MCP, né, o MCP, né? Ele basicamente ele é o nome do protocolo, né? Então é Model Context Protocol, é um protocolo, né? E aqui no próprio site oficial aqui ele é bem legal porque ele tem uma analogia que ela faz muito sentido, né? Que eles mesmos falam que é para a gente pensar que o MCP ele é como se ele fosse uma porta USB que estandariza, né, ali a conexão, né? Então ele é um protocolo padronizado para que eu consiga com que as minhas aplicações de IA, né, conversem, né, então consigam acessar aqui fontes de dados ou tools, né? Então eu tenho os meus agentes de um lado, as minhas aplicações, né, ou outras aplicações de IA, né, não necessariamente um agente, e como que eu acesso tools ou como que eu acesso fontes de dados, né? Como que eu comunico isso, né? Uma coisa comunica com a outra por meio de um protocolo chamado MCP, né? Que é esse protocolo aqui, né? Que é o Model Context Protocol, né? E aí como que isso se linka com o que a gente chama aqui de servidores MCP, né? Então aqui eles até falam um pouquinho do que são os servidores, né? Esse site aqui é bem legal, né? Ele já é o oficial mesmo, né? Então depois é até legal para explorar isso daqui para entender um pouquinho melhor, né? Mas de forma bem geral, né? Aqui eles mostram para que serve, né, um servidor MCP, né? Então ele serve para que eu, como eu falei, para que eu consiga agrupar e expor. Então eu consigo agrupar e publicar isso em algum lugar para que agentes externos consigam usar essas tools, né? Não somente tools, né? Então eu consigo colocar dentro de expor por meio de um servidor MCP tanto as tools quanto também ali o que eles chamam de resources, né? Então base de dados, né? Enfim, consigo também os próprios prompts, eu consigo criar instruções pré-prontas ali, né? Ou prompts pré-prontos e deixar também no servidor. Então ele serve para armazenar esses recursos, né? Tools ou fontes de dados ou os próprios prompts para que outros agentes externos consigam conectar nesse servidor e consumir essas tools, né? Esse é o conceito do MCP, né? E aí aqui dentro do UiPath, né, a gente tem essa funcionalidade, né? É algo bem, essa questão de MCP é algo bem recente, é bem novo, assim, é coisa de um ano e pouco para trás, né? Que criou-se esse protocolo, né? Então ele é bem recente mesmo, mas a UiPath já tem essa funcionalidade aqui, né? Então se a gente for aqui nessa aba de MCP Servers aqui, né? Vou até atualizar aqui para mostrar para vocês. Então a gente tem aqui a opção de criar um servidor MCP. Então eu posso pegar aquelas minhas tools ali que eu demonstrei no agente ali, a tool de adição ou a de subtração, e eu posso criar um servidor para expor essas tools do UiPath. E também tem outras possibilidades, né? Então quando eu vou criar um servidor, eu tenho 4 possibilidades aqui. A gente vai ver essas duas aqui, né? A possibilidade aqui do UiPath, que é para expor os artefatos do UiPath. E aí depois, no final, vou mostrar para vocês também aqui essa outra de remote. Essas outras duas aqui, elas são um pouquinho mais avançadas, né? Mas a gente vai focar nesses dois exemplos aqui, né? E aí, quando eu falo de UiPath aqui, né? Então aqui eu vou expor artefatos UiPath. É como se eu estivesse criando um servidor MCP interno. Então eu vou criar um servidor MCP aqui no UiPath e eu vou colocar as minhas tools que eu tenho de tools e artefatos da UiPath aqui e eu vou gerar como se fosse um endpoint, né? Vou gerar uma forma de eu conectar aqui nas minhas tools e consumir isso externo. Então eu consigo chamar isso de outros sistemas via chamada, né? Via API, né? E consumir, rodar, executar essas tools aqui no UiPath. Né? Então aí eu deixei pronto, né? Aqui já para a gente testar. Eu fiz um aqui que é exatamente aquilo ali, né? Eu criei, né? Aqui adicionei aqui a tool, né? Então aqui, como eu falei, nas tools eu consigo colocar todos os artefatos da UiPath. E aí eu coloquei ali aquelas duas automações ali, né? Que a gente tem, a de adição e a de subtração. Né? Aí salvei, ele gera aqui pra gente gera pra gente aqui o URL onde eu vou chamar, né? E aí eu tenho esse servidor ativo. Então eu criei ele direto no UiPath, ele está totalmente dentro do UiPath com artefatos do UiPath, né? Então eu Cara, o consigo. EPF facilita muito a vida, viu, Michel? Exatamente. E aí eu vou mostrar para vocês Cara, como tá que eu doido. acesso isso, né? Então eu consigo
se eu pego aqui, por exemplo, no Postman, eu consigo chamar esse servidor aqui no meu Postman, né? Aqui dentro do Postman a gente já tem agora a opção, né? Depois que eles lançaram, né, o MCP, né, o protocolo MCP, eu já tenho a opção de eu criar aqui um projetinho aqui, né, uma chamada MCP, né? E aí, basicamente, eu pego lá o meu endereço, né, aqui do meu UiPath, né, do meu MCP da UiPath, copio esse endereço, né, jogo aqui dentro do post, coloco o meu token aqui, eu já coloquei o token aqui, né, aqui eu fiz com Bear Token, né, coloco o meu token aqui e conecto, ele vai estar conectado, que é o que já E está esse aqui. token é o token que tu tá trazendo lá do orquestrador, certo? Isso, esse token a gente gera aqui, né? Eu posso vir aqui em Preference. Dá para fazer de várias formas, dá para fazer com Client Secret, Client ID, mas eu fiz por aqui que é o mais rápido. Então, quando a gente vem aqui em Preferences e vem aqui em Personal Access Token, eu consigo gerar um token aqui. Eu até gerei ele hoje porque tinha inspirado. Boa. Aí eu gerei de novo aqui, então a gente gera aqui. E aí eu pego, copio esse token. É a forma mais fácil de fazer, mas tem outras formas, né? Copio esse token, coloco aqui na autorização, né? E aí eu consigo conectar. Então o meu servidor está conectado. E aí, quando ele está conectado, ele já puxou as tools. Então ele já está me dizendo aqui que ele tem duas tools, né? Ele tem a tool de adição e a tool de subtração. Se eu mando a tool de adição lá, mando lá, por exemplo, 2 mais 7, né? E mando esse comando para o meu servidor, ele vai rodar no iPath, né? Ele vai acessar essa tool dentro do iPath, vai rodar no iPath e vai me trazer o retorno. Então ele vai trazer o retorno aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ele está rodando na outra máquina aqui, mas quando ele terminar, eu mostro para vocês o job. Olha, ele já trouxe o retorno, 9, né? Então 2 mais 7, 9, né? E aí se a gente olhar aqui nos jobs, né? Ele vai ter rodado esse job, porque a tua é justamente um workflow de RPA, né? Então ele vai ter rodado esse job aqui. Né? Ele rodou aqui com 2 mais 7, né? E trouxe aqui o resultado, né? Então eu tô usando uma tool que está dentro do meu MCP server, do meu servidor MCP da UiPath, com artefatos da UiPath, só que eu estou chamando ela externamente. E aí eu posso chamar isso daqui em qualquer sistema, em uma integração. Eu posso chamar isso dentro do próprio agente, né? Se eu tiver um agente rodando hard-coded ali, um agente mais pro-code, né? Digamos assim, que não está dentro do UiPath, que está em outra plataforma ou externo, né? Eu consigo chamar um artefato de dentro do UiPath com essa funcionalidade aqui, né? Expondo as minhas tools da própria IPF, né? Então essa é aquela primeira forma ali, né? De, de usar um servidor MCP, né? Aí agora eu vou mostrar para vocês o outro exemplo, né? Que é aquele segundo ali que eu falei para vocês, né? Então quando a gente abre aqui, a gente consegue criar também um servidor remoto. E aí, como que é esse servidor remoto? Ele é basicamente um proxy, a IPF está fazendo um proxy. Ela está pegando e salvando aqui para que eu consiga usar dentro das minhas automações um outro servidor MCP que já existe, que foi publicado, que eu criei ele e publiquei ele em algum lugar, né? Então aí eu estou chamando um Cara, muito servidor top, remoto, né? viu? Gente, Isso isso daqui é aqui muito legal. é muito legal, sabe por quê, gente? Porque assim, ó, a gente pode, por exemplo, ter um servidor MCP utilizando o FastMCP ali, né? Que é uma derivação ali do Fast API do Python, né? E aí você tem esse servidor MCP que pode estar, por exemplo, alimentando ali teus agentes codificados em até em outro tipo de solução, que não necessariamente seja o Python em si, aí, ou seja, tu consegue expor esse servidor MCP para ser consumido aqui até pelos os agentes. Cara, muito bom isso aqui. Muito bom mesmo. Aí para facilitar, o que eu fiz? Eu peguei um pronto. Tem vários sites aqui, vou mostrar para vocês um deles aqui, né? Pode ser que alguém já conheça aqui, mas a gente tem esse site que é chamado Smithery AI. Então, esse site aqui, a gente tem vários MCP servers aqui prontos para testar, né? Então, tem vários outros sites aqui, mas esse é o mais famoso, imagino que é o que o pessoal conhece, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei como exemplo, né, um de calculadora, justamente porque o nosso agente ele é de calculadora, né? Então, eu peguei esse calculator aqui, né? Ele é um de calculadora, é um servidor MCP que também tem as funções de calculadora. Só que ele não está dentro do IPF, é um servidor externo, né?
ele está publicado, né? Então ele foi feito por uma pessoa que está publicado, né? E aí eu consigo usar ele aqui usando eu crio aqui, é o mesmo esquema, né? Eu crio a minha API Key aqui, né? Dentro dessa plataforma aqui, né? No caso da Symmetry aqui, mas tem outras, né? E eu pego ali o caminho, né? Para conectar, né? A URL para conectar nesse servidor, mais a minha key, e eu consigo conectar aqui para eu fazer testes, né? São servidores de teste, né? E aí eu coloquei ele aqui só para a gente ver como que ele funciona, né? Então ele funciona da mesma forma que o nosso UiPath, só que ele é um servidor externo, né? Então eu coloco aqui 5 mais 5, né? Por exemplo, e mando para ele. Ele já está conectado, eu já conectei, já coloquei minha key aqui para facilitar, né? Ele dá o retorno. Então ele é a mesma coisa, só que ele não está rodando no UiPath. Ele é externo, não sei onde ele está rodando, ele está rodando em algum lugar. Mas é daquele cara ali que postou ali, né? Que publicou no Smither ali esse daqui. Então ele faz a mesma coisa, né? Só que ele tem mais funcionalidades, né? Ele tem multiplicação, ele tem todos. Eu tinha feito só com adição e subtração. E aí como que eu trago esse cara para dentro do UiPath, né? Então eu faço a mesma coisa, né? Eu vou mostrar para vocês que eu já deixei ele pronto aqui para facilitar, porque às vezes a conexão dele demora alguns minutinhos, né? Então eu deixei eles prontos já aqui, né? Basicamente eu mandei também lá o caminho dele, né? Aliás, mandei o caminho dele, não mandei aqui, né, a URL remota, e aí ele gera para mim esse caminho aqui para eu usar dentro dos meus agentes, né. É simples assim, coloquei o caminho dele aqui, ele já vai conectar e ele já vai me mostrar aqui, né, já vai mostrar quando eu abrir aqui, ele já vai mostrar quais são as tools que ele tem disponível, né. Então ele já fala aqui quais são as tools que tem naquele servidor externo. Aí aqui ele está servindo como um proxy mesmo, né, ele está servindo para direcionar para que eu use esse servidor externo. E aí eu consigo pegar e usar esse servidor, esse MCP server externo, dentro do meu agente. Então aqui, se eu vim aqui naquele agente que a gente estava testando, e eu remover aqui, por exemplo, essa tool, ou posso até deixar que ela não vai fazer diferença, mas e coloco aqui um MCP e aponto para aquele MCP, né? Então eu coloquei esse MCP, peguei esse da calculadora aqui, né? O External Calculator, né? Vou adicionar ele aqui como tool. Ele é o MCP externo, né? E aí eu coloco aqui, por exemplo, vou mudar a operação aqui para ficar mais fácil, porque a gente não tinha a soma, né? Multiplique, por exemplo, né? Faça a multiplicação dos números, né? E aí eu vou rodar o nosso agente usando um servidor MCP externo agora, né? Aí faço aqui 3 vezes 2, por exemplo, 3 vezes 4, vamos fazer para ficar diferente. Manda ele rodar. Então ele vai rodar, ele vai entender que eu tenho uma tool de MCP aqui e ele vai chamar esse MCP externo que está lá em outro lugar que a gente nem sabe onde, né? Para usar a funcionalidade desse MCP, né? E retornar. Ó, ele já está iniciando, né? Iniciou o MCP, está fazendo a conexão lá, né? Aqui ele já mandou, já recebeu o retorno do MCP, né? E já finalizou. Aqui eu não estou usando nenhum job de RPA, né? Eu não rodei com as minhas funcionalidades aqui, né? Eu rodei com o MCP externo, que foi o que eu cadastrei ali para servir como proxy, né? E aí ele rodou aqui, né? E trouxe o resultado, né? Então ele pegou a saída desse MCP server, que era um JSON que ele traz como resultado, né? E aí ele devolveu para o LLM, para o LLM me dar uma resposta mais plausível ali, né? Mais organizada, né? Então ele organizou aqui e me falou que é 12, né? Então se a gente olhar aqui não tem, né? Não tem nenhum job mais aqui. Ele não está usando nenhum job aqui da UiPath, ele está rodando com o MCP externo, né? Então essa é a outra funcionalidade aqui de MCP externo, né? Então dá para você tanto expor os artefatos, as tools da própria UiPath dentro do expor, né, e outros sistemas consumirem, quanto dá para você consumir de outros sistemas externos e trazer para dentro do UiPath e usar dentro das automações. Né? Basicamente esse é o funcionamento dos MCPs e o conceito de MCP. Né? Então eu publico agrupo e publico as minhas tools em algum lugar, né? E aí eu consigo deixá-las expostas, né? Aí no caso do UiPath, dos dois lados, né? Eu consigo expor do UiPath para outros consumirem, mas eu também consigo usar outros servidores dentro dos meus agentes aqui na própria UiPath, né? Então, esse é o conceito ali do MCP, né?
Muito E bom, aí o cara. exemplo que eu trouxe era esse aí, pessoal. Ele é bem simplesinho, né? Mas é mais para a gente entender o conceito, a funcionalidade, como que funciona, né? Cara, tem uma frase que eu acho que é legal, sabe, Michel? Para uma coisa ser simples, teve alguém que fez o difícil Que e entendeu o mostrou, difícil para deixar simples. e mostrou de forma simples, entendeu, cara? Então, Né? assim, você aqui economiza muito tempo do time que tá aqui com a gente, cara. Porque se a galera tivesse que descobrir isso aqui, pesquisar, olhar a documentação e fazer, a galera ia gastar uma energia, né? É, algumas horinhas de estudo ali para você entender os conceitos, né? Mas ainda assim é legal, né? Assim, até Claro. aconselho olhar no próprio, nesse próprio, no site ali que eu mostrei, né? Uhum. Porque aqui ele tem uma explicação bem mais detalhada, assim, bem mais. Ele fala de arquitetura também, né? Então, só que aí já é um pouquinho mais avançado que não cabe dentro de uma hora aqui, né? Mas é legal também para começar a se Deixa aprofundar, né, eu responder nesse aqui também tema. umas pessoas. Gente, ó, eu tô mandando para vocês um link. Aí depois vocês podem salvar esse vídeo e assistir, certo? Esse link foi o primeiro evento que a gente fez aqui do IPF Chapter Norte e Nordeste. Neste aí eu conduzi e eu, né, fui de uma forma mais detalhada ali, explicando toda essa visão geral que o Michel trouxe sobre o agente de A. Eu acho que é legal vocês darem uma consumida nesse vídeo, porque isso vai aumentar a percepção de vocês ali do ponto de vista do agente de A. E esse daqui que o Michel tá apresentando, eu também vou levar lá para o canal depois, certo? Depois eu vou pegar a gravação e vou disponibilizar lá, porque a facilidade aqui é muito grande, cara, entende? Você fica ali com um único ponto de manutenção. E aí tem a pergunta aqui da Neivan Carvalho, como funciona a questão de segurança de dados e informação usando o MCP externo? Bom, isso depende, certo? Aí eu vou trazer aqui a minha percepção, o Michel pode trazer a dele, né? Óbvio, né? Tem aquele site ali que eu não conheço, o Michel pode trazer ali um pouco mais de informações a respeito disso. Mas assim, eu ainda não utilizei o MCP externo para alguma necessidade. Geralmente, os MCPs que eu vi a utilizar foram os que a gente construiu dentro da própria organização. Né? Você, por exemplo, consegue ali por exemplo, pegar algumas APIs de alguns sistemas internos que você tem e preparando essas APIs para serem tools que vão ser ofertadas através desse servidor MCP. Mas esse da questão do externo, aí não sei, como é uma ferramenta, né, Michel? Acho que é uma ferramenta paga, teria que ver contrato, teria que entender como é que fica essa questão da segurança das informações. A gente sabe que existem diversas camadas, né? Então a gente começa desde as camadas básicas, né? Então, assim, a primeira camada de segurança é a própria autenticação, né? Então ali vocês viram que a gente trabalha com o ALF ali, né? Então eu gero um token, né? Ok, né? E, aliás, eu posso trabalhar com o Bear Token, com o ALF, então tem diversas formas de fazer isso, né? Então, mas a gente tem uma autenticação, né? Então eles se comunicam com a autenticação, né? Já é uma camada. Aí eu tenho também, quando eu gero os meus tokens ou quando eu crio ali as API keys ali, né, dentro do IPF, eu tenho como quebrar ou como limitar acessos. Então, para eu gerar esse Personal Access Token que eu mostrei para vocês, eu dei as permissões que eu precisava. Então, eu posso limitar permissões. Então, já é mais uma camada de permissionamento da aplicação, né? E aí a gente pode ir elevando, né, o nível dessas camadas. Então, quando eu estou falando de corporativo, eu também posso pensar em ter camadas ali de firewall, de WAF, né? Então eu posso pensar em diversas formas de, de controlar essa comunicação entre os meus MCPs, né, e entre ali as aplicações, os agentes, né? Então vai evoluindo, né? Então são diversas camadas e aí depende do nível de controle da organização. É Mas igual assim, a historinha do castelo, né? Por exemplo, você tem um castelo, aí para chegar no castelo, geralmente tem um rio e tem uma pontezinha menor para você passar pela ponte. Aí depois os exato. muros dos castelos são bem altos, às vezes ficam os arqueiros lá em cima. Então, assim, é tudo uma questão de camadas, né? Camadas de É, segurança aí. aí a gente pode, inclusive, já começar a entrar até na parte processual, compliance, LGPD, política da empresa, do que pode ou não pode trafegar. Então, são muitas camadas, né? Não é, não é só o técnico, né? O técnico, ele está assegurado, porque é uma plataforma grande, uma plataforma de mercado, tem as certificações de segurança, né? Então, está assegurado o técnico, né?
Mas além do técnico, existem outras camadas que a gente também tem que cuidar, né? Mas Show, assim, cara. nível técnico, a plataforma deve ter não, com certeza tem todas as certificações, né? Ficou muito bom. Cobrimos aqui, né? Gente, queria saber se vocês têm mais alguma pergunta aqui para trazer. Fiquem à vontade. Senão a gente encerra aqui e bate aquele velho print. Deixa eu parar aqui a gravação.